Nós vamos agora dar um passo à frente e entender um pouco mais por que as perguntas fazem tanta diferença na nossa vida. Qual é o mecanismo, né? Por que isso está funcionando ou por que não está funcionando para você, o fazer as perguntas, para que você fique mais atento e possa exercitar e colocar isso na tua vida para alterar este mecanismo de funcionamento, para conseguir resultados mais fácil, mais rápido, para fazer uma ponte entre aquilo que você acredita e aquilo que você deseja, para reprogramar suas crenças. Beleza? Vamos? Porque o importante, de verdade, é aprender a fazer a pergunta certa. Tenho certeza de que se você está fazendo as suas afirmações positivas e elas não funcionam, talvez você esteja combinando essas afirmações positivas com perguntas erradas. Eu vou te falar disso mais para frente. Fazer a pergunta certa, isso não é filosofia do Sr. Miyagi. Lembra do Sr. Miyagi, do Karate Kid? Toda hora, né? Eu dou umas deixas aqui que denuncia a idade do ser humano. Ah, tô ficando velha, cheia de cabelo branco, ó. Vamos lá. Isso não é filosofia do Sr. Miyagi, isso é sério e é muito eficaz, eficiente para nos ajudar a criar novas crenças, a reprogramar crenças, a eliminar crenças limitadoras e a conseguir resultados mais rápido na nossa vida. Agora eu pergunto para você, o que você realmente quer ver manifestado na sua vida? Quando eu faço uma pergunta para você, o seu cérebro, ele vai fugir da nossa aula e ele vai atrás de responder essa pergunta. No momento em que você ouve uma pergunta, o teu cérebro, ele faz um rastreamento. Ele vai encontrar a resposta. Pode não ser agora, mas essa resposta vai chegar para você. No momento, o seu cérebro, ele não descansa e ele não esquece a tua pergunta. Ele vai começar a direcionar a tua percepção para que você encontre aquilo que você está procurando. E olha que engraçado. Sabe para que serve isso também? Para encontrar coisas mais rápido. Faz esse teste. Tem muita gente que gosta do dar os 3 pulinhos, fazer uma oração, fazer não sei o que para achar alguma coisa que está perdida. Experimenta fazer a pergunta. Outro dia estava eu procurando este meu copo aqui, que está sempre comigo, este enorme de água, porque tomo muita água. E aí estava eu procurando o meu copítio, não achei por nada, só que eu esqueci de fazer a pergunta. Daí no dia seguinte eu perguntei, onde está o meu copo? Em 3 segundos eu fui até ele, eu fui direto até ele. E eu já tinha feito, eu já tinha rodado a casa atrás dele e não tinha achado o meu copo. O teu cérebro, ele vai achar a resposta para você. De onde está aquele objeto? De onde está a informação que você precisa? De onde está aquilo que você precisa encontrar? Inevitavelmente, invariavelmente. E a gente vai entender um pouco mais por quê. Tem muitos livros, centenas e centenas e centenas de autores que defendem que as afirmações positivas, elas são o caminho para reprogramar as suas crenças. Então você repita até que seja verdade. As pessoas dizem isso, repita até que seja verdade. Só que a gente tem um problema. As afirmações positivas, elas funcionam para milhões de pessoas. E elas não funcionam para outro milhão de pessoas. Para muita gente, as afirmações positivas simplesmente não funcionam. E normalmente são as pessoas que falam assim, esse negócio aí de psicologia positiva, do segredo, do não sei o que, isso é balela, isso é mentira, isso não funciona não. Por quê? Porque eu tentei, porque eu falei anos da minha vida, que eu sou bem-sucedido, que eu sou abundante, que eu tenho, que eu faço, que eu aconteço, e nada faz e nada acontece na minha vida. O que pode estar acontecendo? Você entende agora que existe os nossos registros inconscientes, eles promovem um abismo, literalmente,
deixando a léguas de distância o que nós acreditamos de verdade e as sensações de verdade que nós temos sobre a vida e os nossos desejos, aquilo que a gente quer racionalmente. Então, assim, nós queremos muitas coisas, mas será que nós acreditamos que somos capazes e merecedores o suficiente para ter aquilo que nós acreditamos? Entendi, Nanda, já identifiquei aqui que eu tenho uma crença de falta de merecimento gigante por conta da forma como eu fui criada e as percepções que eu desenvolvi da minha vida. Então, eu vou pegar isso e vou fazer uma afirmação positiva para que eu reprograme a minha crença de merecimento. Então, eu vou começar a dizer para mim, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, até que um dia, pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate, até que pura, e isso vai acontecer. E às vezes não acontece. Nós temos agora, né, para trabalhar com esses nossos sentimentos, as técnicas de HQI, por exemplo, e se você for lá se aprofundar com a Dani, você vai aprender a fazer isso com seus registros mais profundamente. Nós temos o Ho Oponopono, que a Adri ensinou pra gente, que também são crenças para limpar isso. Só que nós também temos... Sabe o que acontece? Se você estiver fazendo, se você continuar fazendo a coisa errada, e é por isso que esse é o motivo desta aula especificamente, você vai continuar criando crenças e criando pensamentos que te enfraquecem e crenças limitantes. Então, quanto mais atento você tiver a todos os aspectos da tua linguagem, porque isso está criando a tua realidade a todo momento, mais você será capaz de alterar a sua realidade, de co-criar uma vida nova. Faz sentido para você? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou te explicar o que você pode estar fazendo de errado para distanciar aquilo que você acredita daquilo que você deseja. Então, nós vamos começar a cuidar com muito, muito mais carinho da nossa linguagem. Eu já disse um monte de coisas lá para cima e agora a gente vai tratar especificamente sobre as perguntas. Porque se você mudar apenas as declarações que você faz, sem mudar as perguntas que você faz, você está perdendo uma chance gigante de fazer uma ponte nesse abismo e chegar mais rápido entre aquilo que você acredita e aquilo que você deseja. Lidar aqui com o que você acredita. Vamos criar uma ponte para deixar isso mais suave, mais fácil de chegar. Sabe por quê? Nossa mente está absolutamente equipada e preparada para nos dar respostas. A gente tem uma espécie de função automática de busca. Então, quando você faz uma pergunta, sabe quando você coloca lá no Google? Quero saber sobre tal coisa. E aí tal coisa aparece um monte de opções na tela para você. Nós somos assim também. Nós podemos acessar respostas direto do campo, porque todas as informações do mundo estão disponíveis para nós. Mas a gente precisa direcionar isso da forma certa. Quando você faz uma pergunta, você aciona esse mecanismo de busca em você, por conta do nosso cérebro reptiliano, aquele que nos ajuda a tomar a decisão entre correr ou lutar, sabe, numa situação de perigo, aquele que nos faz perceber muito mais as notícias ruins e tudo mais, ele também nos ajuda nesse processo de resposta. É muito rápido. Perguntou, ele vai em busca da resposta para entender aquela situação que você precisa resolver. O que você pode estar fazendo de errado nesse aspecto? O teu cérebro, ele vai atrás da pergunta. Então, se você faz uma pergunta que te enfraquece, que cria mais crenças limitantes em você, toda a tua percepção, você pode dizer quantas, você pode estar dizendo que merece, que merece, que merece, que merece, que merece, todos os dias repetindo na sua cabeça afirmações positivas, mas aí lá no meio do dia você se cansou. Aconteceu alguma coisa que te desanimou muito e você fala, meu, por que nada dá certo para mim? Por que tudo é tão difícil? Quando você pergunta isto, o teu cérebro,
ele vai vasculhar todos os seus registros para entender por que tudo é tão difícil para você. A sua atenção vai estar toda direcionada para o que é difícil para você, porque a resposta é essa. É tudo muito difícil para você. E para que você entenda por que é tudo tão difícil para você, mais coisas difíceis precisam acontecer para que você acesse essa resposta. E aí você está lá pedindo para Deus, né? Falando, querido, me dê tal coisa. Ou me dê coragem. Nossa, a gente pede coragem não, hein? Me dê coragem. Preciso de mais coragem. O que acontece com isso? Com seus pedidos de falta? Quando você pede coragem, o universo começa a se mobilizar para que você tenha mais situações e vivencie situações em que você precise exercitar a sua coragem para que ela esteja mais aflorada em você. E aí as pessoas dizem, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por que será? Tá pedindo, tá fazendo errado. Mesma coisa acontece com as perguntas, tá? Você desfaz tudo aquilo que você está construindo de bom dentro de você quando você começa a perguntar por que eu tô tão triste? Por que é tão difícil emagrecer? Por que eu não consigo parar de comer? Por que nada dá certo para mim? Por que eu não consigo ganhar mais? Por que eu não consigo uma promoção? Por que todas as pessoas conseguem e eu não consigo tal coisa? Por que é tão fácil para ela e é difícil para mim? Tudo isso rouba a tua energia, cria mais crenças limitantes e você está direcionando toda a tua mente para fazer esse movimento contrário para você. Então, você está lá, bonitinha, fazendo comandos, fazendo Ho'oponopono, limpando as suas crenças inconscientes e de repente você lança a pergunta, por que nada dá certo para mim? Aí, minha querida, meu querido, você se lasca. Porque a tua mente, essa massa cinzenta, ela vai trabalhar contra você. Na verdade, achando que está te ajudando a achar a resposta. Percebe? É natural, é humano. Então, olha o quanto nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente diz e com as nossas palavras para que a gente consiga realmente gerenciar tudo isso que está acontecendo dentro de nós. Essa técnica que eu vou contar para você agora, ela chama afirmações. Afirmações mesmo. Não me pergunte por quê, são afirmações. Noah S.T. Jones. Noah S.T. Jones. Xará do meu filhotinho. Ele criou essa técnica de afirmações. Você precisa fazer as perguntas que desencadeiem a capacidade de agir e expressem quem você deseja realmente ser. Então, essa técnica que eu vou passar para vocês agora, se vocês quiserem buscar e se aprofundar, afirmações que ela chama, tá? E eu vou te explicar o que é, como é que funciona isso. Já te falei um pouquinho, escolha sempre perguntas que te coloquem na direção daquilo que você quer, que te coloquem num papel de protagonista, que te fortaleçam, que te levem para uma resposta de ação, ou seja, o que eu preciso fazer, onde eu encontro a resposta para isso que eu preciso, onde eu busco essa informação, que curso vai me trazer um resultado melhor, e por aí vai, ok? Sempre se colocando em movimento como protagonista da história. E aí você pode se perguntar também, o que eu realmente quero? Para acessar os desejos do seu coração. Essa é a pergunta que está no nosso exercício guiado do módulo 7. O que eu realmente quero? O que é realmente importante para mim? Isso não é uma pergunta que te enfraquece, muito pelo contrário. É uma pergunta que te leva a uma resposta positiva. A encontrar aquilo que quais são realmente os desejos do teu coração. Eu vou falar de vários exemplos, tá? Então, passo 1, pergunte, faça a pergunta, mas faça perguntas que te coloquem em movimento e que te coloquem como protagonista dessa história. O passo 2, você precisa
pressupor. Então, dentro das afirmações, ele defende que o pegar uma afirmação positiva e transformar a afirmação positiva que você deseja ver manifestada e transformar numa pergunta como se aquilo já fosse real na sua vida. Mas como uma pergunta. Por exemplo, pergunta objetiva e específica. Por que eu faturo, por que eu ganho 10 mil reais por mês? E ele conta vários exemplos de pessoas que começaram a fazer essas afirmações, vendedores, por exemplo, que nunca tinham indicação de pessoas, que nunca tinham feedbacks positivos, que não conseguiam vender, que começaram a fazer as afirmações nesse nível, dessa forma, e o cérebro e eles começaram a trabalhar e começaram a ter ideias que foram desencadeando em processos diferentes. Então, por que eu ganho 10 mil reais por mês? Então, vamos supor que essa seja a sua pergunta. Por que eu ganho 10 mil reais por mês? Você vai começar a aguçar a tua percepção para achar respostas para essa pergunta. Teu cérebro vai começar a procurar respostas para essa pergunta e talvez esteja preparado, porque talvez você comece a ter ideias de que, olha, neste emprego que você tá, não dá para crescer mais do que isso que eu tenho aqui. Então, assim, 10 mil você não vai chegar, esquece. Talvez essa seja uma resposta, um insight que você começa a ter e fala assim, nossa, acho que eu preciso mudar de área, o que eu preciso conhecer? Para eu chegar neste nível, que curso eu preciso fazer e por aí vai e você começa a desenvolver as suas perguntas. Falando das afirmações especificamente, porque essas perguntas, eu sempre vou colocando o auto-coach no meio, né? Porque é assim que eu faço a pergunta que eu quero ver manifestada e eu já vou fazendo o auto-coach embaixo. Eu junto as duas coisas, porque fica mais rápido, mais fácil, e eu acesso as respostas do como fazer e do como agir. Mas dentro das afirmações, eu quero ver manifestado um amor na minha vida, um relacionamento. Então pode ser, por que eu encontro tão rápido uma pessoa que combina tanto comigo? Por que eu encontro tão rápido uma pessoa que combina tanto comigo? Por que eu encontro tão rápido o amor da minha vida? Pode ser, por que não? Exatamente aquilo que você quer ver manifestado. Mas por que você encontra tão rápido essa pessoa? E essa pergunta vai te direcionando para caminhos onde você naturalmente cocria essa realidade. Desculpa, isso foi quase um espirro. Onde você cocria essa realidade para você. E isso você pode usar com tudo, com qualquer coisa e informação que você precise para tua criatividade, por exemplo, porque eu sou tão bom em criar conteúdos tão rápido, porque por quê? Eu acesso tantas soluções para minha vida? Porque eu sempre acesso a informação certa para resolver tudo que eu preciso? Porque eu sou tão criativo na resolução do meu trabalho? Enfim, e por aí vai. O passo 3. Exercite fazer sempre melhores perguntas. Quanto melhor a pergunta, melhor o resultado. Quanto mais você treina a tua pergunta, o jeito de você perguntar, mais resultados, melhores resultados você obtém. No PDF desta semana, que está na primeira aula, embaixo da primeira aula, tem uma série de perguntas, exemplo, que você pode usar ou não. Tem que fazer sentido para você e dentro daquilo que você quer. É simplesmente para te inspirar a fazer as suas próprias perguntas. E essas perguntas você vai repetindo ao longo dos dias, à medida que você vai, e várias vezes ao dia. Fica com essa pergunta e escreve lá em algum lugar que fique perto de você, cola na tela do computador e vamos lá. Por quê? Pega o que você mais queira resolver naquele momento. Fala, por que eu resolvo isso com tanta facilidade? Por que eu ganho X mil reais? Por que
Ah, os meus clientes estão tão satisfeitos? Olha, essa é uma resposta interessante, porque você vai começar a buscar entregar coisas melhores. E aí a gente vem para o próximo passo dessas afirmações. Você precisa estar em ação, sempre, invariavelmente, nas afirmações positivas, nas limpezas, e em qualquer coisa que você fizer, porque cura vai acontecer em ação. Não acontece você sentado esperando que as coisas aconteçam. Essas afirmações, essas perguntas, elas vão ser muito rápidas na sua vida se você conseguir transpor a barreira do levantar a bumbum da cadeira. Tá? Você precisa estar em ação, você precisa estar em movimento e realmente fazer as coisas que você deseja fazer na sua vida para colocar tudo isso em prática. Então não adianta você desejar ganhar mais dinheiro se você não estiver disposto a se aperfeiçoar, a fazer um curso, a crescer, a ser promovido, a ter um trabalho diferente, a ficar na zona de conforto. Se você quiser ficar ali, olha, eu não quero fazer nada diferente, eu quero ficar aqui no meu cercadinho, no meu quadradinho e ainda assim eu quero os resultados incríveis, fantásticos e maravilhosos. Não vai acontecer. Ok? Desculpa, mas assim é. Estamos aqui para fazer. A ação, ela é um super poder. Então, entre em ação. Coloque-se em movimento, porque a vida movimenta. Quando você movimenta a vida, na verdade é você que faz isso, né? É sempre de dentro para fora e nunca o contrário. Aqui eu coloquei alguns exemplos para você. Por exemplo, corta da tua lista todas aquelas perguntas negativas e sério, presta atenção nisso, presta atenção nas reclamações que você está fazendo para Deus, porque isso está te levando pro buraco. Por que eu nunca tenho dinheiro suficiente? Por exemplo, você pode substituir por que o dinheiro flui com tanta facilidade para mim? Porque eu sempre tenho mais dinheiro do que o necessário? Porque eu sempre tenho novas ideias para ganhar dinheiro? Porque, seja lá o que for, porque eu consigo sempre atingir as minhas metas? E por aí vai. Por que eu tenho tanta abundância financeira? Por quê? Ai, por que eu tô tão sozinha? Não é bacana. Tira isso, tira essa. E fala assim, por que eu tenho tantos amigos? Por que eu tenho tanta sorte de encontrar o homem perfeito para mim tão rápido? Por que eu tenho sorte de encontrar a mulher perfeita para mim tão rápido? Por que eu tenho... por que as minhas relações sociais elas são tão saudáveis? Por que eu sempre encontro a turma certa para estar comigo no momento certo? E use ao favor da sua genética também. Por que é tão difícil emagrecer? Não, porque o meu corpo me ajuda a perder peso tão rápido? Por que eu me alimento de forma tão saudável? Por que é um prazer para mim me alimentar de forma tão saudável? Por que eu consigo me exercitar todos os dias? Por quê? Porque eu trabalho a minha mente e faço, e entro em ação, e permito que as coisas aconteçam, e permito que eu crie novos hábitos. Ó, haja, faz a tua pergunta, se conecta, faça seus momentos de silêncio, entende como é um todo? É você sendo quem você veio ser aqui para que as coisas aconteçam para você e não você perdido no liquidificador? Tudo isso que eu vou falando para você desde o início faz parte de uma coisa só. Faz parte da prática de você ser quem você veio ser aqui. Fica atento com isso, ok? E a gente se vê na próxima aula, porque ainda tem mais. Quais são as perguntas certas para a gente soltar, permitir que o movimento aconteça no coração?